Boa tarde, pessoal. Vamos esperar o pessoal entrar. Enquanto isso, vamos convidando o pessoal para fazer parte da nossa live. Sejam todos bem-vindos, quem está entrando. Enquanto isso, eu estou convidando o pessoal, vou colocar o nome. Eu vou deixar uma musiquinha de fundo só para primeiro momentinho. Ixi. Boa tarde, pessoal. Vou deixar um pouquinho aqui a música só, enquanto o pessoal vai entrando. E vou colocar aqui o nome da nossa live. Mais um minutinho. Deixa eu só fixar aqui o nome da live. Pronto, gente. Boa tarde, todo mundo, gente. Deixa eu só desligar aqui. Pronto. Boa tarde, todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma live da série Step do Empreendedorismo. Para quem ainda não sabe, essas lives começaram justamente nessa época de pandemia, para ajudar os empreendedores a poder se comunicar melhor com seus clientes. E daí eu acabei trazendo alguns especialistas, né, em várias áreas que tinham a ver com a parte de vendas, com a parte de RH, com a parte de planejamento, de estruturação de empresa, com a parte de mentoria ao empresário, todas as áreas que hoje a THJ Plus trabalha, e também a LGPD, que é o novo serviço que a THJ Plus está fazendo hoje, está assessorando vários empresários nessa área, tá? Então, por isso que a gente acaba trazendo essa diversidade de especialistas que podem contribuir um pouco para um dia a dia de nós empresários. Não só empresários, como também os empreendedores, né? Tem o intraempreendedorismo também, não podemos esquecer desse pessoal, tá bom? E daí, nesse interim, que nós conseguimos também abrir mais um braço, que é o Step no Empreendedorismo Social, em que uma vez por mês te dá destaque para uma ação social que é encabeçada por pequenos e médios empreendedores. Então, além da pessoa se virar, ter que fazer tudo isso de loucura que te faz como empreendedor, ainda ajuda uma ação social, faz bem para muitos. E daí, uma vez por mês, a gente faz essa ação de divulgar nas nossas redes sociais um projeto, uma ONG, uma ação que reúne pequenos e médios empreendedores. Então, se vocês puderem depois dar uma olhadinha, é muito bem-vindo que vocês possam divulgar também, eu agradeço, tá bom? Bom, gente, todo mundo muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar, eu vou chamar aqui a nossa convidada de hoje, que é a Vanessa Cosentino. Ela é coach de carreira, psicanalista e coautora do curso Psicodinâmica. Estamos aguardando, acho que a Vanessa está entrando, gente. Oi, Van, tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Que bom, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com você, com seus convidados. Ah, que legal, Van, muito legal. Bem-vinda. Vamos falar um pouquinho, vamos começar esse bate-papo, Van, falando um pouquinho sobre ansiedade, né? Que é o nosso tema dessa nossa palestra, da nossa live de hoje. Fala um pouquinho, pessoal, o que é a ansiedade em si, né? Todo mundo fala, eu sou ansioso, 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 é uma palavra que já virou meio normal de falar, né? Como de falar que estou respirando, né? Virou meio assim. Mas tem uma diferença entre realmente quem é ansioso e a ansiedade que vão chamar o normal, né? Então fala um pouquinho, Sim, pessoal, sobre a ansiedade, fala um pouquinho do seu trabalho também, que eu acho que é legal. legal. Bom, então, me apresentando para quem não me conhece, né? Meu nome é Vanessa Cosentino, eu sou coach de carreira e também sou psicanalista, então eu trabalho nessas duas frentes,
Então, a gente consegue abordar a ansiedade pelo ponto do coaching, né? Quando ela é mais objetiva e quando ela é mais, a gente pode falar assim que tem motivações inconscientes, que aí eu vou explicar um pouquinho melhor, a gente pode abordá-la pela parte da psicanálise. Então, gente, assim, de maneira bem resumida, assim, a ansiedade é como se a gente estivesse com um botão de alerta ligado o tempo todo, né? Então, acho que essa é a sensação que resume bem as pessoas de maneira bem popular. Falando assim para leigos, é o botão de alerta ligado ali, então você está sempre na expectativa de que alguma coisa ruim vai acontecer, de que você tem que estar preparado, de que você tem que estar pronto e sempre alerta, né? E aí a gente tem algumas ramificações, né, da ansiedade, que a gente chama de transtornos, e que são, na verdade, questões mais, que eu falei, né, são mais inconscientes. Então, por exemplo, a gente tem o transtorno do pânico, que ele a gente pode classificar ele dentro ali dos transtornos de ansiedade, que são aqueles ataques realmente repentinos, em que a pessoa sente que ela está com o coração acelerado, que ela vai, a qualquer momento, ela tem a sensação de que ela vai morrer mesmo. São ataques muito fortes, né, e repentinos, a pessoa não controla e é super difícil lidar com isso. Então, isso tem uma motivação inconsciente, é algo que pode acontecer na casa da pessoa, na praia, na fila do cinema, não está diretamente relacionada com aquilo que ela está vivendo, né? Outro transtorno da ansiedade, né, que a gente entende também que tem motivação inconsciente são as fobias, né? Então, pessoas que têm um medo exagerado, um medo incontrolável, às vezes, pode ser de animais, né? Tem vários tipos de medos aí, a gente chama isso de transtorno fóbico. E o último é o obsessivo compulsivo, é o mais conhecido como TOC, em que a pessoa tem pensamentos repetitivos e ela tem vontades, né, incontroláveis de fazer coisas repetidamente. Desde pequenos rituais, como, por exemplo, fazer o sinal da cruz um determinado número de vezes, até checar se fechou a porta da casa várias vezes, né? Então, esses são os transtornos de ansiedade ali que você não dá para entender ali a causa e efeito, não está muito claro, né? Porque realmente isso aí está no inconsciente, são questões mais antigas que precisam ser trabalhadas. E aí a ansiedade que a gente conhece mais comumente tem a ansiedade generalizada, né? Que é essa, então, que esse botão de alerta apertado, esse medo aí de que alguma coisa vai acontecer, né? A gente tem que estar sempre performando, a gente tem que estar sempre entregando, sempre produzindo, né? Correndo contra o tempo. E a última é o transtorno social, que é quando a pessoa desenvolve aí a gente pode dizer um bloqueio, né? De se relacionar com pessoas. Então, ela tem muitas pessoas que ela não conhece. Então, ela tem dificuldade, por exemplo, de ir numa reunião onde não conhece ninguém e ela vai ficando bloqueada, né? Claro que a gente vai falar um pouquinho mais disso, né, Reni? Todo mundo em algum nível tem alguma dessas coisas, né? Então, depois a gente... Como que sabe quando já não deixou de ser normal, né? Deixou de, sabe, ultrapassou, né? Porque acho que a ansiedade todos nós temos e é normal, né? Até meio daquele negócio da luta e fuga, né? Do tempo dos homens da caverna, né? Que precisava ter ansiedade, senão a gente sobrevivia. Vamos lá, então já está lá no nosso DNA de muitos anos. Mas quando que sabe que, ai, pô, tá na hora de eu procurar mesmo uma ajuda, né? Tá na hora de eu pensar um pouquinho mais carinho nessa ansiedade. Como que a pessoa pode saber? Então, legal que você trouxe isso, né, Reni? A ansiedade, ela faz parte do nosso mecanismo de luta e fuga, trouxe a gente até aqui. A grande maioria dos animais tem esse mecanismo também, de perceber ali quando vai ser atacado, né, quando pode atacar, né? Existe também aquela ansiedade de você então, a gente vê assim o animal que vai caçar, vai um tigre, ele vai lá, faz toda aquela movimentação para atacar, ele também está dentro de um momento de ansiedade, que é aquele foco, é como se você restringisse ali o seu pensamento a um único objetivo, ou atacar, né, luta e fuga, ou você luta com o animal ou você foge. E aí, a gente vai ter esse sentimento, a gente vai ter isso diante de uma reunião, eu estava ansiosa para conversar com você aqui, né? Mas eu costumo dizer que quando começa a atrapalhar a vida da pessoa muito,
quando ela começa a ter prejuízos, tanto na saúde dela, quanto em relação a prejuízos até financeiros. Então, esse exemplo que eu falei, o transtorno social, a pessoa não consegue ir numa reunião de vendas, ela não consegue ir, sei lá, no happy hours da empresa, porque vai ter gente lá que ela não conhece. Quando aquilo começa a ficar muito grande, então, por exemplo, o toque, né? Ela tem que perde meia hora com aquele ritual, não consegue sair de casa, né? Então eu falo sempre isso, quando está gerando prejuízo para a pessoa, tanto sofrimento como prejuízo financeiro, é hora de parar e pensar, né? Peraí, acho que eu preciso de ajuda, e aí você vai ter uma gama de caminhos, né, que a gente pode falar por aqui, aonde ir, né? O quem falar, qual a diferença de um para o outro, né? Então, mas é isso que eu falo, né? Atrapalhou tua vida, começou a te trazer prejuízo, é hora de parar e falar, puxa, isso aqui não dá para aceitar, entendeu? É a hora que começam os alertas, né? Que a gente tem que ficar sempre, né? Sempre prestando atenção. Porque acho que a correria do dia a dia, às vezes a gente vai deixando, né? Ah, não, hoje eu tô cansada. A gente coloca também as desculpas, né? Ah, eu tô cansada, por isso que eu não vou numa reunião que eu não conheço ninguém. Ah, eu tô. Ah, né? Deu aquele pane, mas foi só esse momentâneo. As pessoas vão pondo desculpas também, né? Mas a gente tem que ficar muito alerta com essas desculpas que a gente mesmo traz pra gente, né? Para falar pro mundo Exatamente. dessas desculpas, né? Então, essa é E, uma. e, e a gente vive num ambiente, e, infelizmente, né, Reni, que a maioria dos elementos dele aqui, eles estão alimentando a nossa ansiedade, né? Então, se a gente for olhar, e principalmente a gente falando de pandemia, né? A gente está num momento, acho que agora talvez pouco diferente do quando começou, mas ainda assim é um momento de insegurança, de incerteza, e de novo liga o botão de alerta. Como é que vai ser o futuro? Como é que vai ser o futuro da minha empresa? E a minha saúde, e a saúde da minha família, das pessoas que eu amo, o que eu faço, né? Então, hoje eu vejo, assim, os empreendedores, empresários, eu abro meu negócio, eu não abro, eu restringo, mas eu vou fechar depois, né? A gente está em outubro, a gente vai planejar o ano que vem, como é que eu vou fazer, né? Então, realmente, a gente está vivendo um ambiente que quando ele tira, é por isso que a ansiedade aumenta, né? Porque a gente não tem mais garantia de nada, né? A gente não tem certeza. Antes você tinha lá, vai minimamente como olhar os seus gráficos de vendas, olhar como é que vai ser o ano, talvez o ano seja um pouquinho mais difícil, talvez o ano vai ser um pouquinho melhor, olha lá o dólar, né? Você tinha alguns parâmetros, agora, e aí, né? Então, isso realmente é um ambiente que vai gerar ansiedade, mas, de novo, quando a ansiedade tem nome, sobrenome, eu ainda falo, bom, então pelo menos você tem uma motivação, né? Aquilo que eu falei, vai ter que demitir funcionário, vai ter que se arriscar num novo projeto, é claro que você vai ficar ansioso, né? Vai perder algumas noites de sono, mas quando aquilo é uma angústia sem nome, você já acorda ansioso, você já não sabe por que você está nervoso, aí também é hora de procurar ajuda. É uma coisa que eu escutei, eu não sei se nem foi que você escreveu, alguém escreveu que eu vi, é que é quando a gente percebe, por exemplo, né, tá acontecendo a live. Antes da live, a gente fica ansiosa, eu também fico. Só que acabou a Uhum, live, a gente relaxa. Quando relaxa, tá tudo bem. Se a gente continuar a ser ansiosa, né, aí a gente tem que começar a ligar nosso sinal de alerta, né? Isso que eu vi. Então, por exemplo, tá um novo projeto. Até que o projeto realmente a gente fica ansioso. Mas quando uhum, dá o start do projeto, a ansiedade teria que diminuir, né? E ficar naquele padrão só de você monitorando. Se continua muito uhum. alta, daí eu falo correto. É isso que eu escutei para a gente saber se a gente está muito ansioso ou está precisando procurar já uma ajuda, né? Até externa, ou não, né? Que era um modo. Não sei se tem outros modos também que as pessoas podem saber. Não sei. Então, tem os sintomas, né? Então, quando você começa a ter sintomas que afetam muito o seu sono, afetam a sua alimentação, você sente algumas vontades incontroláveis. Assim, vontade de comer doce, gente, é uma vontade que geralmente a gente tem, né? Mas assim, quando é incontrolável, então você abriu um pacote de chocolate, sei lá, um pacotão grande e comeu todo, né? Você não consegue parar de comer aquela comida que você gosta enquanto não tiver fim, né? Assalta a geladeira na madrugada. Então, esses são alguns sintomas ali que você tá, olha, acho que eu tô chegando num nível perigoso, né, da ansiedade, né? Eu tô passando daquela ansiedade que, vai, não é normal, mas
é aceitável, né, Eni? Como a gente falou, a gente está num... Até o próprio celular, ele alimenta a nossa ansiedade, Para falar né? do Então, celular também. né, os barulhinhos, os avisos, chegou mensagem, chegou não sei o quê, você para e olha, e quem... Então tem todo um ambiente aí que infelizmente está construído, foi construído para que a gente chegasse nesse nível de ansiedade. Mas, de novo, está trazendo prejuízo, você engordou bastante porque você começou a atacar a comida, né, teu sono ficou absolutamente irregular, transtornos de humor, assim que eu digo, então, por exemplo, você se descontrola por situações que são. Tá, tudo bem, chegou uma conta na sua casa, a conta tá alta. A gente vai ficar chateado, mas a gente não vai perder o controle. Então, se você também tiver perdendo o controle com situações em que antes você não perdia, também é um elemento ali de que, olha, você tá, né, muito preocupado, muito ansioso, né, mais do que o normal. E nesse momento aí de pandemia, agora vamos falar retomada, né? E você, Uhum, o pessoal tem falado e tem até melhorado, né? Vamos falar em melhoras, né? Vamos falar só de problemas, né? sim. Porque muita gente teve mesmo esse momento da ansiedade, é o que você falou, até mesmo o celular, né? O pessoal começou a usar mais, ficou em casa, tem pessoal que começou a comer mais, teve gente que perdeu a fome também, teve isso, tem gente que é o contrário, né? Não tem fome, perde mesmo Uhum, fome. Que sim. viu aí que o pessoal começou a fazer e que até teve alguns resultados positivos, que de repente tem alguém no público que, né, se encontra, se vê Uhum. naquele momento e pode até melhorar, né? Sim, eu acho que a grande parte do trabalho ali, da ansiedade, é você conseguir começar a controlar um pouco em relação aos pensamentos que você tem, né? E é isso que eu falei, o ambiente que você está construindo ao seu redor. Então, teve uma questão assim que no começo da pandemia vendeu-se muito uma ideia de que você vai aumentar sua produtividade, você vai fazer 1000 cursos, você vai aproveitar o tempo livre, vai aprender inglês, japonês, mandarim, não sei o quê. E isso também começou a gerar uma ansiedade naquelas pessoas que falavam assim, elas vinham para a sessão comigo e falavam assim, Vanessa, eu não tenho vontade de nada, eu não consigo nem limpar minha casa, o que está acontecendo comigo? E eu falava assim, calma, né? Então a gente primeiro precisa começar a prestar atenção no nosso próprio discurso, né, interno, o que a gente está falando para a gente mesmo que está deixando a gente mais estressado. Sair um pouco do turbilhão, né, Reni? Eu sempre falo, dá um passo para trás, para olhar a tua vida. Você acha realmente que na tua condição, né, na tua casa, sei lá, todo mundo fazendo home office, as crianças sem escola, a pessoa que fazia a faxina na tua casa foi dispensada. Dá tempo de você fazer balé, aula de inglês, aula de. Não é? Então, começar a reduzir as cobranças, né? Primeiro o nosso diálogo interno, né? De reduzir cobranças. Eu tinha que estar performando, eu tinha que estar não sei o quê, a minha empresa. Calma, gente, né? Tá todo mundo aí nesse meio perdido, nesse barco aí, tentando entender para onde que a gente vai, né? Cada semana é um flash, né? Então, o primeiro passo é isso. Dá um tempo, dá um passo para trás, nem que você precise dar espaço fisicamente, sabe? Você está parada numa sala, dá um passo para trás e tenta olhar a sua vida, falar, olha, estou vivendo um momento de exceção. Então eu preciso começar a monitorar os meus pensamentos que não estão me ajudando, né? Então eu não vou ser mais um crítico, não vou ser mais uma pessoa que está me cobrando, né? Se está todo mundo me cobrando, eu não vou ser mais esse, né? Então esse é um primeiro ponto. Depois tem a parte da desconexão, né? Eu tenho visto que algumas pessoas tiraram férias, saíram de casa, foram, sei lá, para um lugar afastado, mesmo que fosse ficar quietinho, né? Quietinho lá numa casa alugada. É isso, gente, é se reconectar com a natureza. Parece um papo meio, né, hippie, mas um dos grandes problemas da nossa ansiedade é que a gente vive o tempo da máquina, a gente vive o tempo do celular. Né? Então eu aperto um botão e eu estou ao vivo para um monte de gente. E a gente acha que a nossa resposta é rápida. Né? Então eu tenho que melhorar rápido. Eu estou triste por causa do isolamento. Não, amanhã eu já tenho que estar bem de novo. Não é assim, gente. Né? E quando você vai para a natureza, você volta e percebe o tempo das coisas. Né? O tempo para crescer uma planta, o tempo sei lá, para o passarinho caçar, montar o ninho dele. Então, esse é outro ponto, Reni, né? É sair um pouquinho desse turbilhão.
Porque na verdade eu acho que a gente tem muita cobrança, né? E também tem muito aquela parte de a gente ver o outro, que a gente acha que o outro está fazendo muito, e a gente começa a ser autocrítico com a gente se cobrando, né? Então isso daí também é uma coisa Sim. que a gente tem que parar e ver, peraí, eu não tenho que competir com o outro. Eu tenho que fazer meu melhor, mas não competir, ficar competindo com o outro, né? E eu acho que isso Uhum. com muita gente. Eu vi nesse período também de pandemia muito isso, né? Das pessoas falar, eu não tenho tempo, né? A coisa que eu mais escutei, não tenho tempo. Meu tempo esgotou, eu não consigo fazer tudo que eu preciso e tudo mais. E daí que eu falo para as pessoas, faz foco, né? Trabalha no foco, Uhum. aquele ponto que você mais precisa primeiro, coloca prioridades. E, na verdade, todo mundo quis abraçar tudo, né? Porque achou que poderia abraçar tudo, né? E é muito difícil isso. Sim. Só que para o empreendedor, para o empresário, foi muito complicado nesse momento, porque além de ele ter que administrar esse estresse do novo, tudo novo para a empresa, porque alguns tiveram uma demanda retraída, mas outros tiveram uma demanda aumentada, uns tiveram que correr atrás de como pagar suas contas, como não mandar embora o funcionário e tudo mais, ainda teve toda a parte das suas casas, né? Por mais Uhum. que seja a casa da pessoa, por mais que a pessoa tenha, né, uma hora ficou lá sozinho, teve que fazer as coisas. Então, esse momento acho que deu mesmo um tilt na cabeça das pessoas, né? E eu acho que isso que deu muita ansiedade. Mas agora que você estava falando, o pessoal está começando a voltar um pouquinho mais tranquilo, né? Aparentemente, pelo menos que eu tenho escutado o pessoal. Ainda está todo Sim. mundo com preocupação de como vai performar, como vai administrar seu tempo, mas está um pouquinho mais tranquilo, né? Do que estava antes. Até a Rosana está falando, né? Nessa pandemia eu percebi que estava trabalhando muito mais horas do que costumava trabalhar. Todo mundo, Rosana, trabalhou muito Sim. mais. Eu mesmo falei, olha, vou começar a diminuir um pouquinho o ritmo de trabalho, também não consegui, porque no fim a gente viu uma outra possibilidade de fazer mais coisas ainda e de melhorar algumas coisas, e daí foi todo mundo trabalhando muito mais mesmo, né? Mas isso eu vi muito no É, momento. E agora que eu estou percebendo o pessoal um pouco mais calmo. Eu não sei o que você está vendo com o seu pessoal, né, com seus clientes. Você está achando que eles estão um pouquinho mais calmos ou ainda continua nessa ansiedade da pandemia, nessa insegurança? eu trabalho nem tanto com empresários, mas eu trabalho mais com as pessoas que estão, né, que estão nesse momento entre quero sair do CLT e quero começar a empreender, né? Então, eles estão um pouco mais tranquilos porque eles viram que as empresas não demitiram, né? Então, do ponto de vista do funcionário, se o empresário tinha que dar a grande virada no seu negócio, fazer ele performar mesmo nesse momento de crise, o funcionário ficou com muito medo de perder o emprego, né? Então, eu sentia isso, né? Muito medo de perder o emprego, e aí as pessoas trabalhando mais em casa, tentando se cobrando, sem perceber que também a condição que você está em casa é uma condição mais desafiadora. Uma coisa é você estar no teu escritório, você tem teoricamente o equipamento certo, a internet certa, você tem lá a tua salinha, né? Bem ou mal, mas quando você vem para o ambiente interno, você tem o gato entrando na sua live, você tem as crianças chorando, você tem o interfone que não para de tocar. Daí tem o vizinho, tem o, né, que é coisas que você não controla, não controla, né? O vizinho da furadeira. Então, assim, né, eu falo brincando, né, eu acho que, assim, que o isolamento, além o vírus, ele tem todos os efeitos, né, os sintomas nas pessoas, mas eu acho que ele destrava uma vontade de fazer reforma, porque eu nunca vi tanta gente fazendo reforma, reformando tudo, furando, assim. Lá na minha casa, no meu apartamento, era, tipo, o dia inteiro, todo dia, alguém fazendo reforma. Então, essa de novo, a gente volta para uma cobrança interna de que não, eu tenho que estar, minha live, minha reunião com o meu diretor tem que ser perfeita, tem que ser infalível, porque é como se eu estivesse lá. Não é, gente, você está em casa, né? Você está disputando a internet, às vezes com o teu filho, porque ele tem que assistir a aula, né? Aí ele não quer fazer a lição, porque eu já vi alguns meus clientes falando, nossa, meus filhos estão pedindo para voltar para a escola, olha isso, eles estão com saudade da escola, dos amiguinhos, porque realmente, qual é a maior punição do ser humano, né? É ficar preso, é ficar isolado, né? O que a gente faz com uma pessoa que a gente quer punir na sociedade? A gente isola ela, né, na prisão. Então, é realmente o isolamento, por mais que seja para as pessoas que você ama ali
na tua casa, bom, nem sempre, né? Às vezes tá ali meio complicado, mas assim, é um isolamento, é uma reclusão, é tirar você do mundo, né? Então, essa condição por si só já é muito desafiadora, né? Então, de novo, é você reduzir a tua cobrança, né? Falar, olha, calma, não vai ser perfeito, eu não vou ter a mesma performance, não vou ter a mesma entrega. Eu não sei se você sentiu isso também, Reni, o vídeo cansa muito, né? Fazer reunião ao Sim. vivo ali online cansa pra caramba, né? Dia que eu não queria, eu tenho separado, né, toda a parte da empresa Uhum, e particular. Eu não queria olhar meu celular particular mais. Eu tive muita uhum, cabeça no começo, no final do dia, porque eu ficava muito tempo em frente a uma tela. E olha que eu tenho todo aquele esquema de levantar cada 2 horas. Isso eu continuo fazendo. Mas mesmo assim, eu tive muita dor de cabeça no começo, por causa que eu ficava muito tempo em frente da tela, né? E parece que assim, uhum, é o dobro de cansado, né? Eu acho que você usa muito mais, sim, não sei. Então, realmente, o vídeo é. cansa bastante, né? Que você tem que ficar mais atento, né? E isso eu É, eu percebo acho que é isso. pessoas falando também isso. E eu sinto assim, por exemplo, eu me alimento muito da energia da pessoa, né? Então, por exemplo, quando eu estou em sessão, tá ali na frente da pessoa, por mais que às vezes seja uma sessão desafiadora, tal, mas parece que a gente se alimenta daquela energia, né? E no online não tem isso, né? É um vidro frio, né? Tudo bem, eu estou com você aqui, mas né? Cadê aquela coisa de estar junto, né? Então, acho que principalmente para o brasileiro faz muita falta, né? Estar com as pessoas fisicamente, né? E mesmo assim, você falou que uma das coisas, uma das ansiedades sociais é a pessoa não querer ir em lugares que não conhece ninguém. Isso também é uma É, ansiedade, né? Que louco, quer dizer, ao sim. mesmo tempo que ela precisa estar junto com pessoas, ao mesmo tempo ela se Uhum. afasta das pessoas que ela mais conhece, que ela não conhece. Porque ela não Daí, consegue lidar com a rejeição, né? Ela tá tão sensível à rejeição do outro que ela não consegue, sei lá, ela, na verdade, ela não sofre nem com a rejeição da pessoa, ela sofre com a possibilidade dela chegar num lugar e as pessoas rejeitarem ela. Rejeitarem do sentido de não prestar atenção, ficar sozinha, ficar isolada. Então, uma situação que é natural, né? Você chegar num lugar e não conhecer ninguém, se você é mais tímido, você vai ficar mais quietinho, você vai demorar um pouquinho para se integrar, mas você se integra. Agora, a pessoa com um transtorno social, ela não dá conta nem dessa rejeição, né? De chegar lá e ninguém me conhece, ninguém me cumprimentar, né? Sei lá. Então, ela não está aguentando isso, né? Ela está extremamente sensível a isso. O botão alerta está tão ligado, né? E, de novo, a gente também está vivendo numa sociedade que parece que é muito fácil se conectar com as pessoas, mas as conexões são líquidas, né, para usar o termo do Bauman, né, é uma conexão que não dura nada, né, Reni? Assim, você tem lá 1.000 amigos no teu Facebook, mas se você precisar ligar para alguém para falar, meu, tô mal, me ajuda, não é todo mundo, tá né? bom, né? Tem Então, isso. isso também leva a pessoa a dificuldades de relacionamento, né? Então, dificuldades de manter o relacionamento. Então, de novo, a gente está num ambiente em que a maioria dos elementos ali levam a gente para a ansiedade. Eu não sei se eu vou conseguir ter alguém, eu não sei se eu vou conseguir performar, eu não sei se eu vou conseguir me aposentar. São muitas dúvidas, né? Coisas que a gente Então, não tinha. é Hum. insegurança mesmo das pessoas, né? Então, você acredita que se as pessoas conseguirem ter um melhor autoconhecimento, aumentar a sua segurança, a ansiedade tende a diminuir se você não tiver um caso mais grave, vamos falar, mais específico. Exatamente. A gente está falando aqui da própria pessoa olhar os seus sentimentos, olhar o que está pensando num grau mais inicial da ansiedade, assim, os graus que são mais complicados, realmente não adianta fazer isso sozinho, né? É incontrolável. Mas é isso, né, Rini? Então, assim, você tem autoconhecimento, você começar a se conhecer, se fortalecer, fortalecer das suas habilidades, não precisar tanto de uma validação externa, que é o que acontece, por exemplo, quando a gente posta uma foto no Instagram e fica esperando que as pessoas vão dizer, nossa, como você tá isso, como você é aquilo, como você é legal. E aí a gente se compara com o outro, então você comentou isso, né? Eu lembrei de um livro, eu acho que esse livro não tem em português, mas ele chama assim, acho que é How to Become Miserable. É uma coisa assim, é como se tornar miserável. E é, Hum. a pior maneira para você se tratar
comparar, né? Ou seja, você tratar a si mesma é comparar com os outros, comparar com os outros. Então, esse livro fala disso, né? Uma das principais dicas do que não fazer é você ficar se comparando com os outros. E, de novo, a rede social leva para isso, né? Porque você passa lá o feed e você vai vendo. Ah, a pessoa tá no melhor casamento da vida dela, tá na melhor festa, tá na melhor viagem. E, na verdade, não é isso, né? As pessoas estão... Tempo, né? É muito Não louco, mas dá. você falou uma coisa que é verdade. Muita gente chegou, porque como eu comecei a fazer as lives depois da pandemia, né? Não fazia antes. E daí uma das coisas Uhum, que muita gente me perguntou, mas suas lives tem muita gente? Lógico que eu quero que tenha muita gente. Óbvio, é muito mais gostoso que a gente tem interatividade. Por isso que vocês todos estão aqui, são muito mais que bem-vindos. Mas, gente, eu acho que assim, meu objetivo qual que é? É levar informação para vocês. Nem que você não consiga ver agora, que comigo com a Vanessa, que seria ótimo, não conseguiu. Meu, acessa depois, eu deixo no YouTube, fica aqui no IGTV, sabe? Para mim, a minha intenção é essa. Então, como meu objetivo é esse, para mim não é aquele negócio, o número de pessoas, né? Mas é o que você está falando, a gente tem que ter um objetivo definido também, que não dependa dos sim, outros, né? Você tem que depender do que é. você quer, né? Meu objetivo é levar a informação para as pessoas. E a partir do momento que eu estou levando, lógico, eu também estou sendo retribuída com um monte de outras coisas, né? Como, por exemplo, novos contatos, é lógico que vem também negócio, óbvio que tem, né, gente? Também não vamos ser Sim. hipócritas aqui. Mas Não, meu objetivo maior foi, né, que é levar essa informação. Por isso que eu faço questão de gravar, de deixar, divulgar, tudo mais. E daí eu vejo que muita gente fica me perguntando mais número de pessoas do que da informação em si, né? Eu falo, gente, sim. mas o objetivo está sendo atingido, né? Então isso eu acho muito louco. Agora eu vi isso bem mesmo acontecendo. Vamos lá, tem alguns comentários. A Andrea falou Temos que comentário. estou na onda do faça você mesmo, é verdade, Andrea. A Liana está colocando de colocação. Obrigada, Liana. Meu primo aqui, o Enio, está falando. Tudo bem? A tendência é o home office ser uma realidade permanente. A sociedade vai aumentar, acreditando que a maioria das residências não está preparada para isso. E aí, você acha que aumenta, Van, o home office? Então, eu acho que vai aumentar por enquanto, mas eu acho que a tendência é a gente se adaptar. O ser humano se adapta maravilhosamente, né? Isso é um problema, mas é uma vantagem, né? Então, logo a gente vai se adaptar, logo vai. Eu já vi arquitetos trazendo ideias de dividir um ambiente, de fazer uma caixinha fechada de escritório. Então, eu acho que passado esse susto, né? O mundo inteiro foi pego de surpresa, né? Acho que a gente não precisa falar muito do que é tudo isso que está acontecendo com a gente, mas a gente vai se adaptar, né? Eu acho que as empresas vão se adaptar, né? E a gente vai chegar aí, mas eu acho que a tendência do home office está vindo para ficar. O que eu estou vendo é grandes empresas entregando seus prédios, Sim. dividindo as equipes, E quando né? Grandes empresas. um espaço em um coworking, eu estou vendo também bastante. Exatamente. A Liana está falando, a cidade vai aumentar, mas agora não estaremos mais preparados? Você acha que agora a gente está mais preparado para a ansiedade? Então, eu acho que não, porque a gente ainda tem a gente vive num momento VUCA, né? Não sei se você já ouviu falar, né? O V de volátil, o de uncertain, né? Que é incerto, o C de complexo e o A de ambíguo, né? Então, a gente está vivendo um momento, não só no Brasil, acho que mas é um momento planetário mesmo, de muita instabilidade, que é o que eu estava falando. A gente tinha grandes modelos, né? Você tinha um modelo de vida profissional. Então, você ia trabalhar numa empresa, ia ficar lá até se aposentar velhinho, e é isso que meu pai fez, o pai do meu pai fez. Então, tinha meio que uma receita de bolo. A mesma coisa, você ia casar, você ia ter filho, depois seus filhos iam cuidar de você. Tinha uma série de padrões, né, Reni? E esses padrões todos, eles foram sendo questionados, porque também dentro dos padrões tinham algumas questões que eram muito complicadas. Então, eu falo brincando, a gente está no meio, eu imagino isso, a gente está no meio de uma casa em reforma. Então, eles colocaram, o mundo colocou, né, o mundo é essa casa em reforma, colocaram tudo para baixo, só que tem metade das pessoas que moram na casa que querem voltar para a casa anterior.
E tem metade que quer uma nova casa. E aí eles ficam brigando. E no meio disso a gente vai tentando pôr um azulejinho, pôr uma tomadinha. Então, essa sensação, né? A gente está, então, ó, é um momento de disrupção em que a gente está até definindo gênero, né? A gente está questionando tanta coisa. Eu nem vou entrar nessa questão, mas que a gente está definindo o que é gênero, o que é ser homem, o que é ser mulher. Então, a tendência é que a gente ainda tenha que lidar com a ansiedade, né? Porque esses grandes padrões foram desconstruídos. Então, a gente tem que, se a casa toda está uma bagunça, né? Se o universo ali está tudo bagunçado, a gente tem que encontrar essa paz dentro da gente, né? Parece meio frase pronta, mas não tem outro jeito, né? Não dá para controlar o que está acontecendo aí fora, né? Não dá para controlar a reação das pessoas. Então a gente estava falando, né? O que fazer? Então voltar um pouco para a natureza, porque lá as coisas ainda têm uma certa regra, né? Assim, ainda tem aquela coisa mais previsível. Aí você tem que ter o foco no agora. Eu sempre faço, às vezes, uma pergunta para mim, sempre, às vezes, não. Eu faço uma pergunta para mim sempre que eu estiver ansiosa, eu pergunto assim, peraí, mas se eu olhar para mim agora, para minha vida, para as pessoas que eu amo, tá tudo bem? Né? Assim, agora, nesse segundo, vocês estão assistindo a gente aqui, está tudo bem? Tá todo mundo salvo? Tá tudo certo? Nesse minuto? Tá, né? Então isso vai acalmando. Isso é uma técnica do livro do Poder do Agora, do Eckhart Tolle, né? Eu sempre, não sei falar o nome dele. Mas é isso, né, Reni? Se a gente parar para pensar, e é tentar desmontar esse botão do alerta. Então, aí passou o dia. Meu dia foi tudo bem? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo são e salvo? Tá tudo certinho? Minha casa, minhas coisas. Então tá bom. Então segue o barco, né? Não, é a melhor coisa mesmo. Uma coisa que eu falo para os empresários, algumas coisinhas que eu sempre falo. Primeira coisa, viu uma notícia, viu alguma coisa? Tudo bem, a gente tem que nos nossos minutos que a gente vai olhar um post diferente, uma linda paisagem, alguém que viajou, alguém que. Vai ter, tem, tudo bem. Mas aquilo que você vê, te incomodou, eu sempre falo assim, primeira coisa, né? De ter tempo para cada coisa. Mas se você viu uma coisa que incomodou, você fala, isso daí vai me beneficiar? Eu faço sempre três perguntas. Vai me beneficiar? Vai beneficiar alguém? Vai fazer diferença hoje na minha vida? Não. Então descarta. Não fica mais pensando naquilo. Né? Foca no que você precisa. E a outra coisa também, quando você fala para mim, eu tô com 1000 coisas para fazer, então fala assim, tá, para hoje, para resolver hoje, o que você precisa realmente fazer? Não são as 1000, gente, com certeza são 5. As outras 925, você precisa fazer realmente, mas dá para fazer durante a semana, dá para fazer durante o mês, dá para fazer um pouquinho cada dia, entendeu? E daí eu vejo que as pessoas querem jogar tudo para hoje fazer o que é mais fácil para elas, é a história de legal da administração do tempo, né? Quer dizer, o que é importante se torna urgente e, lógico, a pessoa vai ficar cheia de coisa para fazer, óbvio, né? Então eu vejo muito isso também. Então eu sempre falo esses dois pontos. Primeiro que você faz as 3 perguntinhas básicas, né? Se realmente vale a pena naquele momento você pensar naquele ponto, e daí você diminui bastante a sua ansiedade. E o segundo, você pensar o que realmente você precisa no seu plano de trabalho, o que realmente você precisa fazer hoje, que depende de você, né? Ou que você já tem que mandar uma mensagem hoje, porque você sabe que vai precisar amanhã, entendeu? Igual, por exemplo, eu pedi para ela, Van, qual é o tema que nós vamos pôr? A gente ia ter uma data para colocar o tema, porque não tinha como a gente divulgar a live. E tudo bem. Só que se eu não pedisse antes, vai tentar eu pedir para ela hoje, né? Então, a gente sabe que essas coisas a gente tem que se organizar um pouquinho, né? E daí sim, eu acho que as pessoas começam a ter um pouquinho mais desse, né, de tentar. E uma coisa que você falou de natureza, quem não pode, não tem oportunidade de estar perto de um parque, não consegue dizer, gente, se tiver um pet, olha só como o pet funciona, né? Ele dorme, come e faz as necessidades, não é assim? A gente tem que ir mais ou menos no ritmo deles, porque é isso aí, a gente tem que comer também, tem que se alimentar também, alimentar o suficiente. Eles nunca comem mais do que o normal, a não ser que a gente, como ser humano, fica entuchando os coitadinhos de comida, porque senão ele não pega sozinho se você deixa lá, ele só come o necessário. Ele dorme a hora que ele está com sono, que ele está cansado, ele não fica, sabe, se esforçando que tem que fazer mais alguma coisa. Então eu falo, gente, quem não tem, olha para os pets que você vai ver muito forte, ou para criança. Então as coisas da natureza possível
né? Se você não consegue ir para um lugar de verde, que é a melhor coisa, como a Vanessa estava falando agora há pouco, veja na sua casa, né? Então nós temos essas oportunidades, né? E daí quando você começa a olhar Sim, com outros olhos, você fala, poxa, por que eu estou nesse turbilhão de coisa? Tem que começar a acalmar, entrar no mesmo ritmo para fazer as coisas acontecerem sim. e tirar da minha cabeça o que hoje não é prioridade. E daí a minha ansiedade vai acalmar, né? É uma das maneiras Eu para tenho uma. tem mais, não tem uma ansiedade mais, vou falar, mais acirrada, que precisa de uma ajuda externa, né? Sim. E tem uma. A grande dica é respirar, gente. Quando você perceber, às vezes eu percebo que eu tô falando muito rápido, que eu tô. Respira, respira, inspira, respira. É bobo, né? Você fala, isso aí vai salvar minha vida? Vai, gente, vai, porque se a gente não respirar, a gente morre. Então, assim, inspira, respira, para um pouquinho. Isso que a Rini falou, eu também reforço, né? Você tem lá 130 coisas para fazer no dia, mas você tem aquelas cinco. Se você fizer, você já vai ficar feliz, né? Então, eu sempre falo assim, quais são as quatro, cinco coisas que você tem que fazer hoje e que se você fizer, você vai ficar feliz, se sentir recompensado por isso. Não é a 130, entendeu? Não é ser uma super... Porque também a gente tem essa cobrança de ser uma super mãe, uma super mulher, um super homem, né? Um super empreendedor, fazer meu primeiro milhão, 7 dígitos em não sei o quê, né? Então, gente, calma, né? Calma, né? É isso. Eu sou muito mais a favor disso. Um passo de cada vez, eu prefiro um movimento contínuo e lento do que dar um tirão e depois não conseguir, né? Eu entendo a vida meio como uma maratona mesmo. Você vai indo, tem momentos que vai ter subida, você vai ter que reduzir a tua velocidade, tudo bem. Tem momentos que tá um baita sol e você vai sentir mais cansado, mas você vai indo até que você vai chegar na linha de chegada, né? E isso, É, outra coisa que você falou, o importante é isso também, né, Reni? Ter um propósito. Por que que eu estou fazendo as coisas, né? você tem que ter E um um propósito. propósito não precisa ser só um propósito de trabalho, pode ser um propósito de vida mesmo, né? É aquilo que você entende como pessoa, né? Eu anotei aqui nas minhas colinhas. A gente tem que se preocupar um pouco mais com o ser do que com o ter, né? O que você quer ser, né? Que vida que você quer ter vivido. E não ter números, né? Então, eu também, quando eu começou o isolamento, o caminho que eu tive para manter a minha sanidade foi fazer as lives. E eu comecei a fazer, tipo, 2 lives por semana, também pensando nisso, né? Em levar informação para as pessoas, em trocar com as pessoas. E depois eu fui vendo que realmente esse ritmo é muito puxado, né? Para organizar uma live, demora aí, a gente se dedica algumas horas, né? Mas isso foi importante porque naquele momento né, do isolamento eu tinha um propósito, né? A minha ideia era levar a informação para as pessoas, independente se eu vou ter 1 milhão de pessoas, se eu vou ter uma, era isso, era estar com a pessoa ali convidada e passar a informação adiante, que é o que você falou, vai ficar gravado, vai para o YouTube, alguém algum dia vai assistir, né? Né? É bem isso mesmo. Ter propósitos, eu acho que você falou tudo, porque eu acho que a ansiedade ela acaba um pouquinho com esse de propósito. Eu acho que são algumas combinações, né? Para quem não precisa de uma ajuda externa, é se autoconhecer mais, para você começar a ter uma segurança melhor em relação ao que você quer, né? E não ficar se Uhum. comparando com o outro, ficar competindo. Tem a competição? Tem, gente. Eu sou de vendas, né? Minha vida inteira foi de vendas. É competitivo pra caramba. É. Só que quando você sabe que você fez o seu melhor, você consegue atingir tua meta, você consegue chegar onde você quer, você não precisa se comparar ao outro. Você pode fazer a coisa acontecer, né? Eu sei que eu tenho algumas empresas, eu trabalhei inclusive em empresas que faziam competição entre os funcionários, né? Uhum. Para um lado para a empresa, né? Que é lógico que todo mundo vai trabalhar mais, mas às vezes o funcionário fica muito estressado e daí tem uma descompensação que começa a ter as doenças, né, dos funcionários. Então, às vezes, quanto que isso vale a pena? Acho que o empresário também tem que parar para pensar um pouquinho nisso quando ele coloca uma competição entre pessoal de vendas, principalmente. Tem, né, pessoal de marketing, tem outras áreas também, mas eu estou falando mais porque eu sei que é uma área que é muito competitiva. Mas, além disso, que eu acho que também é legal as pessoas irem ao que a Van falou, né? Procura um pouco desse respirar, da natureza, ter um propósito, sabe? Você pode ter um propósito para o trabalho, você pode ter para cada negócio que você faz, não só na vida,
profissional como na pessoal, né? Então, a gente falou agora de a gente tinha um propósito. Quando eu pensei num novo serviço, eu tinha um propósito, né? Quando você tem propósitos, mesmo que sejam diferentes, você trabalha com aquilo com mais dedicação. Eu tenho aqui uma frase aqui, uma coisa aqui na empresa que a gente usa é assim, quando o cliente pede uma coisa que depende só da gente, é batata quente, a gente tem que resolver, sabe? E daí, não é que a gente fica ansioso, tem que resolver todo jeito. Não, mas a prioridade da empresa é resolver aquilo. Por quê? Porque depende só da gente. Quando depende de outro, a prioridade é você conversar com esse outro, porque a gente tem os parceiros, conversar com esse outro para ver como pode resolver. Então, é a segunda prioridade. Então, a primeira, você podia falar, né, tem mais de uma prioridade, prioridade é uma. Mas a gente fala em escalas, a primeira é quando é batata quente, ou seja, é com a gente, o negócio, a bola está com a gente tem que resolver. A segunda é quando a gente depende de outro. E daí vai. E quando você começa a colocar isso, as pessoas também entendem que tem um processo também, né? E isso de empresa, porque nossa live é mais para os empresários, para o empreendedorismo, mas pode levar para a nossa vida pessoal, né? Então, qual que é a minha prioridade? É fazer a comida? Beleza, só que eu vou parar agora no meio da tarde fazer comida? Não. Para às 8 horas da noite, 7 horas da noite e vou fazer a comida naquele momento, sabe? Colocar prioridades nas horas certas, né? Isso ajuda bastante para a gente diminuir um pouquinho essa ansiedade, né? Se querer fazer muita coisa. E eu acho que ajuda bastante, né? Agora, assim, Van, o que você acha que, assim, foi pior para o empresário, foi pior para o colaborador? Você que trabalha mais com esse pessoal que está nessa fase de transição, né? De colaborador para empresário. Ai, Reni, difícil, né? Eu acho que foi difícil para todo mundo, porque cada um ali está enfrentando um determinado nível de desafio, né? Para o empreendedor é fazer o negócio dele não falir, né? Então, porque muitas vezes era essa, né? Vou falir aqui, vou perder todo o investimento que eu fiz, todo o meu legado, né? E para o funcionário é não perder emprego no momento em que não está se contratando, né? Então, eu acho que ficou difícil para os dois, só que níveis diferentes de preocupações, mas eu acho que muito desafiador para qualquer pessoa, né? E outra coisa que eu ia falar sobre o propósito, né, Reni, eu sempre falo isso para os meus clientes que às vezes estão num ambiente muito competitivo, muito desafiador, também a pessoa ter as suas próprias metas. Né? Não, de novo, é sempre sair do turbilhão, gente. É sempre você diminuir os estímulos que você tem para te gerar ansiedade. Então, por exemplo, você está num ambiente desafiador, você está num lugar em que você não está conseguindo ser bem avaliado, enfim, pela diretoria, pelo pessoal que está ali, seus gerentes, tenha as suas próprias metas. Para você falar, bom, eu fiz tudo o que eu pude, eu estou satisfeito porque eu fui até aqui, eu entreguei o que eu podia, né? Porque isso também gera ansiedade, né? Você está ali com todos os seus ovos colocados num único lugar. Então, isso era uma outra coisa que eu ia falar. Eu vejo muitas pessoas colocando toda a responsabilidade da sua felicidade na carreira. E aí, a carreira, ela tem diversos componentes que você não controla, né? Desde o mercado, enfim, né? A competitividade. Então, quando você coloca toda a chance da sua felicidade num único lugar, você vai gerar mais ansiedade. Agora, de novo, quando você tem um propósito, olha, no trabalho é isso, como pessoa é aquilo, em relação à minha família é isso, né? Então você vai tendo vários lugares da onde você vai se alimentar com um pouco de recompensa, né? Então você tende a diminuir a tua ansiedade do que colocar tudo num lugar só, né? Tem um outro livro que eu queria falar do chinês, é um filósofo chinês, é o Byung-Chul Han, é isso? Acho que sim. Depois eu tá pro sul. Só me enrolando aqui, né, com os autores. Mas, enfim, chama Sociedade do Cansaço, e ele fala isso, né, como a gente tem vivido esse momento de tem que estar produzindo sempre, tem que estar feliz sempre, né, tem que estar nesse máximo de entrega, e não é isso, né, muitas vezes o teu trabalho naquele momento não vai poder te dar felicidade. E ele é só um lugar para pagar suas contas. E tá tudo bem, porque você tem um projeto, tem um propósito, aquilo é só um degrau, né?
Então, acho que é isso, Vini, ter propósito, foco no presente e sair desse turbilhão, né? Prestar atenção nos seus próprias cobranças, nos seus próprios pensamentos, para ir diminuindo a ansiedade. Ah, o Su falando assim, quem é esse chinês? Então, Byung-Chul Han, ele é um filósofo, escreveu Sociedade do Cansaço. Acho, Byung, não sei, acho que é assim que fala. A gente coloca o nome, Su. Daí você fala que é que esse nosso amigo ele é descendente chinês, gente. Por isso que a gente está brincando aqui. Mas é Deixa eu ver se eu consigo digitar. o Sucuri, né? Sobre também ansiedade, que é bem legal também, vale a pena dar uma lida. Agora eu não vou lembrar, Sim. tem uma ansiedade alguma coisa também dele. Eu vi esses dias também. Mas legal. Gente, deixa eu agradecer todo mundo que está entrando, quem está aqui. Byung-Chul Han. É. Todo mundo que está aqui, gente, gratidão por vocês estarem aqui. Quem ficar até o final, esquecemos de falar, Van, quem ficar até o final tem sorteio de 2 sessões com a Vanessa, que é bem legal, que ela está aqui para o pessoal. A condição é que as 2 primeiras pessoas que me mandarem qualquer sinal de fogo, seja pelo direct, seja pelo WhatsApp, mas quando terminar a live, gente, não adianta mandar agora, que a gente não vai ver, tá? Então, quando terminar a live, quem terminar e quiser mandar algum sinal de fogo legal, vai ter 2 sessões com a Vanessa, né? São 2 pessoas, cada uma tem uma. A próxima live a gente vai falar sobre relações de trabalho no pós-pandemia e um pouquinho do LGPD em relação ao trabalho, ao RH, desculpa, porque mudou também, né? A relação de trabalho, horas extras, como que a gente vai pagar agora em dezembro, quem fez reduziu o contrato de trabalho, quem está em home office, como que vai funcionar. Então, a gente vai fazer. Liana está perguntando o sinal de. Eu não entendi, não, Liana. Depois... Sinal de fumaça, que você falou sinal de fogo, mas sinal de fumaça, não é? Sinal Tipo, de mandar um oi pelo Instagram ou pelo e-mail, enfim. É pelo Instagram? Como é que é, Reni? É pelo Instagram, é isso? Instagram direct. Quem tem Instagram, quando terminar, pode mandar o direct. Quem tiver meu WhatsApp pode mandar pelo WhatsApp, eu vou ver pelo horário. Tá? Nós já fizemos uma outra vez isso, e daí eu vi quem primeiro mandou, né? Pelo horário, que mandou primeiro foram as pessoas que ganharam também da outra vez, eu avisei a pessoa no particular, tá bom? Isso. Que mais que eu vou falar para vocês? Quem quiser também mandar para mim, só quando terminar a live, tá, gente? Não adianta mandar agora, não, porque agora a gente não vai computar, não, só quando terminar. Quem também quiser mandar algum tema de lives também, me fala, passa aí que eu vou procurar os especialistas. Sinal de fumaça, né? Pô, tá bom, Juliana. Vou procurar os especialistas. Que eu troco mesmo, Liana. É que ela tá colocando, não convém sinal de fogo, é que eu troquei mesmo. Daí eu vou procurar especialistas para a gente poder falar sobre o assunto. E essa pessoa tem 2 minutos para falar sobre o seu negócio. Então, vocês podem ir passando, que daí, conforme eu vou achando o especialista, eu aviso vocês, tá bom? E daí, se tiverem também alguma dúvida em relação à ansiedade, quiser também mandar, depois eu mando para a Vanessa e daí te responde para vocês também, tá? Então, isso aí é o que a gente combinou aqui para te ver. Mas, Van, nós também ainda mais alguns minutinhos, 5 minutinhos, então fala um pouquinho mais, umas considerações finais, o que você dá de... Nós já demos várias dicas, né, para acalmar um pouquinho a sociedade, mas é normal, né, todos nós temos. Eu acho que independe se ser uma pessoa da liderança, se ser um colaborador, se ser um empresário, se ser uma dona de casas, né? Independente se ser um desempregado, todo mundo tem uma ansiedade, cada um no seu nível. Tem as pessoas que realmente precisam mesmo de uma ajuda externa, vai procurar um terapeuta, vai procurar um psicólogo, às vezes um psiquiatra é necessário porque precisa de um remédio para ser acompanhado, né? Então, todo mundo. Mas a gente quer deixar mais algum recado. Eu queria que você deixasse algum recado pro pessoal, Van. Tá. Olha, gente, eu queria convidar todos vocês a fazer essa jornada do autoconhecimento, porque não tem história mais importante do que a história da sua vida. Recado. A Vanessa, gente, depois, para quem quiser, quando acabar a live, entra lá na minha bio, tem lá o Certo Empreendedorismo no Telegram.
A Vanessa fez também um arquivo super legal com várias informações sobre ansiedade, tá? Então, a parte Livros, né? vai estar junto com a gravação da live. Então, entra lá que vocês podem baixar o arquivo também, tá bom? Antes que eu esqueça. Pode falar, Van, desculpa. Não, então é isso, é convidar vocês a fazer essa jornada do autoconhecimento, seja fazendo coaching, seja fazendo terapia, fazendo aquilo que você considera ali uma atividade para você se perceber, se conhecer, porque esse é o caminho para a gente conseguir lidar com a maioria dos nossos desafios, com a maioria das nossas doenças psíquicas. É pelo autoconhecimento, gente. E não tem história mais importante do que a sua própria história de vida, né? Então, olhar para você, tentar descobrir o que fez você chegar até aqui, para onde você quer ir, né? Então, é um processo muito libertador, em que você começa a deixar de querer agradar os outros, a deixar de ser um reflexo dos outros, e passa a olhar e falar assim, não, eu estou fazendo isso por minha causa, eu quero ser desse jeito, eu quero ter uma história dessa forma, e não porque alguém pediu e não porque a minha família queria, né? Então, esse é a base para você se libertar de um monte como eu falei, sofrimento psíquico, um monte de questionamentos ali que fazem com que as pessoas adoeçam. É descobrir quem é você, né? E a beleza de ser você, sendo uma pessoa com luz e sombra, todos nós temos esses dois lados, gente. Ninguém é só luz e ninguém é só sombra. Então, acho que o convite é esse. Faça porque vale muito a pena, né? Eu acho que o autoconhecimento, ele liberta. Com Então, é certeza. isso. A gente tem que ter o equilíbrio, né? Eu acho que um pouco na vida. Lógico, tem alguns momentos da nossa vida que é mais difícil de ter equilíbrio, gente. Todos nós somos humanos, Sim. né? A gente explode, a gente fica descompensada, a gente perde o sono, come demais, come de menos, né? Ataca a geladeira, sei lá o Uhum. que seja. Isso acontece com todo mundo, mas eu acho que a base de tudo é de começar a ter o equilíbrio. E daí o que a Van falou, né? O autoconhecimento é maravilhoso mesmo, porque é a hora que você começa a ter mais segurança, você começa a se comparar menos com o externo, você vai Sim. atrás do seu propósito, você não desvia dele, né? Então é Uhum. bem isso mesmo que ela tá falando, a gente ter esse equilíbrio entre a luz e sombra, né? Que te brinca, né? Sim. É bem isso mesmo. E precisar menos da validação do outro, né? Quanto mais você está ciente de quem você é, do seu potencial, da onde você quer chegar, menos você precisa de validação do outro, menos você precisa da aceitação do outro. E o outro, às vezes, não está na mesma vibe que você, né? Ele está seguindo a própria jornada dele, né? Então é isso, é libertador, gente. Então, fica o convite, né, Reni, para Exatamente. vocês fazerem aí esse trabalho Exatamente. com a gente, né? Ou enfim, com a linha aí que você mais se identifica, né? Hoje tem um monte de coisa, um monte de processos aí, né? De autoconhecimento. Mas quem quiser, gente, eu convido vocês também a entrarem no perfil da Vanessa, conhecer o processo dela, é bem legal. Esse trabalho que ela faz e o curso que ela faz também é bem legal, vale a pena vocês conhecerem. Que ela é coautora, né? Então vale a pena conhecer. Sim, Que de repente é mais uma oportunidade, né? Eu acho que a gente tem que estar aberto para essas oportunidades e ver o que te sente melhor, né? Nada é só uma linha, né? Isso que vale a pena. sim. O Su tá falando que o Byung é sul-coreano, viu? Ah, tá, não é chinês. Que o cara é? Agora eu também não vou saber, não. A minha área, Eu acho que ele, eu não sei de eu falar. acho que ele, então, acho que ele é sul-coreano mesmo. E, bom, é isso, gente. Quem ganhar o sorteio vai ter uma sessão comigo, 1 hora cada pessoa. É uma ferramenta diagnóstico para você olhar para a tua vida, ver como é que ela tá. E a ideia é essa, que você comece a sair do automático ali e passe, então, a começar esse processo de, bom, o que que eu quero da minha vida de verdade, não o que os outros querem que eu queira, né? E é bem legal essa ferramenta que a Vanessa vai usar. Eu uso, inclusive, nas minhas mentorias com os empresários, então é bem válida essa ferramenta, gente. Eu desejo que vocês consigam ser os primeiros aí, porque são 2 pessoas que vão ganhar, então manda qualquer sinal de fogo, tá bom, gente? Fumaça, sinal de fumaça. Já fumaça, antes que a Liana começa de novo. Gente, Então, tá bom. vocês, Vanessa, gratidão. Nós temos alguns Agradeço. aqui, vai cair.
Então, gratidão por você estar aqui falando um pouco sobre ansiedade, né? Muita gente estava me perguntando algumas coisas, então está valendo muito a pena. Gratidão a todos vocês que ficaram até o final para escutar sobre nossas informações. Se puderem, depois de terminando a live, entra lá na minha bio, vocês vão poder entrar no canal do Telegram para ver um pouquinho mais desse arquivo que a Vanessa fez com muito carinho, tem muita informação legal. Se quiserem também olhar um pouquinho mais, eu também fiz no blog semanal, também tem eu fiz uma mensagem, um texto sobre ansiedade também para vocês olharem, então vale a pena. E deixo aí para vocês, para você se despedir também nos últimos segundos. Bom, eu agradeço muito o convite, Rini, é um prazer estar aqui com você, com o pessoal ao vivo, eu adoro